Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, matrizes e sistemas lineares. Aula da apostila de matrizes e sistemas lineares, 9 páginas, 42 questões. Logo abaixo do vídeo, na plataforma em que você assiste a minha videoaula, está a minha apostila de matrizes e sistemas lineares. Baixe a apostila para você poder sistematizar os seus estudos. Um breve sumário para a gente saber o que nós já estudamos e o que nós vamos estudar. Eu dividi essa apostila em 3 partes: matrizes, determinantes e sistemas lineares. Na parte de matrizes, fizemos uma introdução, estudamos representação genérica de matriz, matrizes especiais, soma e subtração de matrizes, multiplicação de número real por matriz, multiplicação de matrizes, condição para multiplicar matrizes. Na parte de determinantes, fizemos uma introdução, estudamos determinantes de ordem 2, determinantes de ordem 3. Na parte de sistemas lineares, estudamos equação, equações lineares, verificação em equação, equação do tipo ax igual a b, sistema de equações lineares e resoluções de sistemas lineares, método da adição, sistema de única solução, impossível ou infinitas soluções. Então, até aqui foi o que nós já estudamos em videoaulas anteriores. E na aula de hoje, iremos estudar resoluções de sistemas lineares, método da substituição e problemas que envolvem sistemas lineares. Se você tem interesse em assistir as videoaulas anteriores, desde o início dessa série, procure na minha conta do YouTube, Matemática Professor Gilberto Santos, procure a playlist Aula de Matrizes e Sistemas Lineares, e lá você encontrará todas as aulas anteriores. Outra opção, procure o meu blog do professor Gilberto Santos. Procure a página Videoaulas de Matrizes e Sistemas Lineares do professor Gilberto Santos. No meu blog também você encontra todas as videoaulas da série Matrizes e Sistemas Lineares. São ao todo 11 videoaulas. Como eu falei, hoje é mais uma aula de sistemas lineares. E hoje nós vamos estudar resoluções de sistemas lineares, método da substituição, problemas que envolvem sistemas lineares. Para estudar o método da substituição, eu separei o exercício básico de número 30 da minha apostila. Então, nesse exercício básico, tem essa combinação de animais. Esses desenhos são muito comuns nas redes sociais. Inclusive, meus alunos mandam bastante essas perguntas, essas matemáticas em forma de piada ou de charada para minhas redes sociais, querendo saber a resposta. Então, enfim, no meu WhatsApp chega muito isto. E isto nada mais é, pessoal, do que sistemas lineares. Claro que tem pessoas que conseguem resolver por dedução, mas um modo de resolver e um assunto da matemática que se aplica a isso é mesmo sistemas lineares. Então aí é um gato, um coelho e um cachorro. E ora está na balança o gato e o coelho, ora o cachorro e o coelho, e ora o gato e o cachorro. E o problema dá o peso por duplas. 10 quilos o gato e o coelho, 20 quilos o cachorro e o coelho, 24 quilos o gato e o cachorro. Quanto pesa cada animal? Utilize sistemas lineares, método da substituição, mostre os cálculos devidos e chegue a uma única solução S. Vamos lá. Então, chamando o gato de X, o coelho de Y e o cachorro de Z. Segue que o peso do gato mais o coelho, o gato a gente chamou de X, o coelho a gente chamou de Y. Dá para ver bem aqui que o gato mais o coelho, bem aqui eu estou marcando, pesam 10 quilos. Bom, o gato é X, o coelho é Y, então X mais Y igual a 10. Digamos assim, estamos algebrizando o problema. O que mais? O peso do coelho e o cachorro. O coelho foi chamado de Y, o cachorro foi chamado de Z. O coelho mais o cachorro. Vamos ver aqui no desenho, bem aqui, o coelho mais o cachorro, estou marcando aqui, pesam juntos 20 quilos. Então, o coelho é Y, o cachorro é Z. Juntos pesam 20 quilos. Então, Y mais Z é igual a 20. Está aqui embaixo, Y mais Z é igual a 20, certinho. Próximo. O gato e o cachorro. O gato e o cachorro juntos
pesam 24 quilos. Está bem aqui, ó, 24 quilos, ó. O gato é X, o cachorro é Z. Então, X mais Z vai ser 24. Bem aqui embaixo, ó. Pronto. Então, colocamos a soma dos pesos de cada dupla de animais nas balanças. No final, o nosso problema pede o peso de cada um. Bem aqui, ó. Quanto pesa cada animal? Então, x, y e z é o peso de cada animal. Então, nós vamos ter que encontrar o valor de x, y e z. Vamos montar um sistema de equações. Então, vamos pegar as equações que nós montamos desse problema e montar um sistema de equações. Olha só, bem aqui, ó, já apareceu, ó, sistema de equações, ó. Então, todas as equações que nós montamos agora há pouco, x mais y igual a 10, isto é, o peso do gato mais o peso do coelho dá 10 quilos, y mais z igual a 20, isto é, o peso do coelho mais o peso do cachorro dá 20 quilos, e x mais z igual a 24, isto é, o peso do gato com o peso do cachorro dá 24 quilos. O fato é que cai mesmo num sistema linear, como eu falei para vocês. Um sistema, por sinal, 3x2, 3 equações e 2 incógnitas. Como resolver esse sistema? E, consequentemente, encontrar o peso do gato, o peso do coelho e o peso do cachorro. Vamos isolar o z na última equação. Como é isolar o z? Isolar o z é o seguinte: na última equação, nós vamos tirar o x do primeiro membro e passar o x para o segundo membro. Quando a gente tirar o x do primeiro membro e passar para o segundo membro, o z vai ficar sozinho no primeiro membro. E isso é chamado isolar o z. Isolar uma letra numa equação é deixar a letra sozinha no primeiro membro. Vamos ver como vai ficar. Olha aí, tiramos o x do primeiro membro, passamos para o segundo membro. Esse x era positivo, não tem sinal. Quando não tem sinal, fica implícito que é positivo. Passando para o segundo membro, esse x passa, olha aqui, negativo, menos x. E o z ficou mesmo isolado no primeiro membro, olha, ficou sozinho no primeiro membro. Então, uma letra, quando fica sozinha no primeiro membro, é dito que essa letra está isolada. Isso que é isolar a letra. E as demais equações, professor? As demais equações a gente apenas repetiu, olha. X mais y igual a 10, só repetiu. Y mais z igual a 20, ó. Vem aqui, ó. Apenas repetimos. O que mais? Isolado z, vem a pergunta, quanto vale o z? O z é igual a 24 menos x. Está aqui, ó. O z é igual a 24 menos x. Esse é o valor do z. O z é igual a 24 menos x. A gente vai usar isso na segunda equação. A gente vai pegar o valor do z, 24 menos x, e substituir no lugar do z da segunda equação. Bem aqui. Então, na segunda equação, onde tem z, no lugar desse z vai entrar 24 menos x. E falar em substituir 24 menos x, que é o valor do z, no z da segunda equação, fazer uma substituição no lugar do z por 24 menos x, é justamente por isso que é chamado método da substituição. Porque a gente vai pegar esse 24 menos x e substituir no lugar do z, colocar no lugar do z da segunda equação. Daí esse nome, método da substituição. Isola uma letra e depois pega o valor dela e substitui em outra equação. Método da substituição. Vamos ver como é que fica. Então vejam, a primeira equação foi apenas repetida. Olha aqui, ó, x mais y igual a 10, está aqui, ó, x mais y igual a 10. Então não mexeu em nada na primeira equação. A segunda equação está bem aqui, ó, já feita a substituição. Primeiro, o y da segunda equação está aqui, ó, certinho, ó, o y. E no lugar desse z foi colocado o 24 menos x, como eu disse que iria acontecer. Então, no lugar do z, bem aqui no lugar desse z, entra 24 menos x. Está bem aqui, ó, 24 menos x, certinho. Onde era z, entrou 24 menos x. E o 20, o termo independente, está bem aqui, ó, o 20 depois da igualdade. Então, tudo certinho. O que a gente fez foi pegar a segunda equação e onde tinha z, colocamos 24 menos x. Foi o que nós fizemos.
Agora, a gente vai tirar esse 24 do primeiro membro e colocar para o segundo membro. No primeiro membro, ficam só letras. Esse 24 é positivo no primeiro membro, então ele passa para o segundo membro negativo. Vamos ver. Olha aí, já apareceu aqui, ó. Eu falei que o 24 que é positivo iria passar para o segundo membro negativo. Tá aqui, ó, menos 24, ó, certinho. Claro, o y repete, tá aqui, ó. E o menos x, que tá bem aqui, ó, repete, ó, menos x, ó, certinho. Igual a 20, o 20 também repetiu, tá aqui o 20, ó. Então, o que mudou foi só mesmo o 24, que passou para o segundo membro, era positivo, passou negativo. Está bem aqui, ó. Bom, aí a gente resolve esse 20 menos 24, dá quanto? Dá para tirar 24 de 20, 24 é maior. Dá, porém, fica devendo, né? Fica negativo. Olha aí, já apareceu lá embaixo. 20 menos 24, dá para subtrair. Dá 4, porém 4 negativo. Tá bem aqui, ó, 4 negativo, ó, bem aqui embaixo, ó. 4 negativo, certinho. O resto foi repetido, tá, pessoal? Essa primeira equação, x mais y igual a 10, foi repetida bem aqui, ó. Só repete, não mexe nela. E o primeiro membro dessa segunda equação, que é y menos x, tá bem aqui, ó, y menos x, ó. Só repete também. A única coisa que foi feita foi 20 menos 24, que é menos 4 e foi posto bem aqui, ó. O que mais? O próximo passo vai ser a gente trocar de posição o y e o x. Passar o y aqui para trás, para o lugar do x, e passar o x para frente para o lugar do y. Por quê, professor? Lembra nas últimas aulas que eu falei que tinha que ficar termo que contém o x embaixo de termo que contém o x. Termo que contém o y embaixo de termo que contém o y. E aqui não está dessa forma. Aqui está y embaixo de x, olha. E está x embaixo de y, olha. Então a gente tem que arrumar isso. Tem que ficar x embaixo de x e y embaixo de y. Então vamos ver como vai ficar. Olha aí. Agora sim, ó, x embaixo de x, aqui, ó, certinho, ó. E y embaixo de y, olha, certinho. Agora sim, ok. X é termo semelhante de x. A gente pode somar, subtraí-los. Y é termo semelhante de y. A gente pode somá-los, subtraí-los. E vejam que eles trocaram de lugar e permaneceram com o mesmo sinal. O x era negativo, permaneceu negativo. E o y era positivo, permaneceu positivo. Porque eles não mudaram de membro. Só muda o sinal se mudar de membro. Se ficou no mesmo membro, permanece o mesmo sinal. Bom, agora está organizado as equações, x embaixo de x, y embaixo de y. Termo independente embaixo de termo independente. Próximo passo, somar as equações. E daí a gente entra com o método da adição, que nós aprendemos na última videoaula. Entre essas equações aqui, ó, tem simétricos? Tem um termo positivo e outro termo negativo? Resposta sim, né? O x e o menos x. Um é positivo e o outro é negativo. E a gente viu na última videoaula que quando isso ocorre, a gente pode apenas, olha, cortar. Cortar já fica implícito que eles são simétricos. E a soma de simétricos, também vimos em aulas anteriores, a soma de simétricos dá 0. E a soma desses dois aqui, ó, y mais y. Quanto é y mais y? Y não tem número na frente, então é 1y. Quanto é 1y mais 1y? Resposta, 2y. Quanto é 10 menos 4? Resposta, 6. Vamos ver. Então, olha aí, y mais y é mesmo 2y e 10 menos 4 é 6. Os x são simétricos, apenas cortamos. A soma de simétricos dá 0, daí não precisa colocar 0 nesse caso. O 0 não vai influenciar em nada aí. Para finalizar, isto é, encontrar o valor do y, vem a pergunta que eu tenho feito desde a última videoaula. 2y é 2 que multiplica y, bem aqui, ó. Um número e uma letra, não tem sinal nenhum entre eles, então é multiplicação, eles estão se multiplicando. Então 2y é 2 que multiplica y, igual a 6. E aí eu estou atrás desse y, não sei quem é o y. E aí vem a pergunta, que número que eu estou atrás, que eu não sei, que eu multiplico 2 e dá o 6.
Que número vezes 2 dá 6? Que número é esse? É o 3. 3 vezes 2, 6. Ou 2 vezes 3, 6. Então, esse y é 3. Olha aí, já apareceu a resposta. Ó. Y igual a 3. Esse método é bem fácil. Tá? Que número vezes 2 dá o 6? É o 3. Então, é y igual a 3. Está aqui, ó, y igual a 3. Encontramos o valor do y, que é o peso do coelho, diga-se de passagem. Não podemos esquecer que esse x, y e z é o peso dos bichinhos aí que estamos atrás. Já encontramos o peso do coelho, que é o y. Agora vamos atrás dos demais pesos, dos demais animais, do gato e do cachorro. Achado o y, 3, agora fica fácil achar as outras letras. Nem precisa de tanta conta, porque olha só, se o y é 3, se eu pegar esse 3 e substituir numa dessas equações aqui, ó, pode ser essa aqui, ó. Bem aqui na primeira equação é x mais y igual a 10. Sendo que eu já tenho o valor do y. Quanto é o y? O y é 3, está aqui embaixo, ó, bem aqui, ó. O y é 3, já encontramos o valor do y. Então, se a gente já tem o valor do y, a gente já pode usar isso. No lugar do y, bem aqui, ó, eu posso colocar 3, já que eu já sei o valor do y. Sim ou não? Sim, né? Então, vamos lá. No lugar desse y, vamos colocar o 3. E aí, ó, aparece, ó, no lugar do y, foi posto 3. Bom, agora acho que ficou bem fácil, né? Para encontrar o x. Que número mais 3 dá o 10? Que número, que é o x, que eu estou atrás, eu não sei, mais 3 dá 10. Que número é esse? É o 7. 7 mais 3 dá 10. Olha aí, ó, x igual a 7. Bem aqui embaixo, ó, já aparece, ó, x igual a 7. Professor, quer dizer que o senhor fez por dedução, nem precisou mais fazer cálculo. É verdade, não precisou mais fazer cálculo. Quer dizer, cálculo escrito, né? Fizemos cálculo mental. Acabou? Não, ainda falta uma letra, né? São 3 letras, 3 bichinhos, 3 letras. Achamos por hora o peso do gato, que é x, e o peso do coelho, que é y. Falta o peso do cachorro. Então, vamos usar a mesma tática. Vamos pegar o y3, bem aqui, ó, y3, e substituir agora na segunda equação. Porque na segunda equação tem o z. E a gente está atrás do z, só falta o z. A segunda equação é y mais z igual a 20, sendo que a gente já tem o y. Quanto é mesmo o y? O y é 3, está bem aqui embaixo. Ó. O y é 3, está bem aqui. Ó. Então, a gente pode pegar esse 3 e colocar bem aqui no lugar do y, ó, na segunda equação, como nós fizemos na primeira equação. Vamos ver. Olha aí, já apareceu. No lugar do y ficou o 3, mais z igual a 20. Fizemos na segunda equação, porque a segunda equação tem z, que a gente está atrás desse z aqui, ó. Beleza. Então, se a gente está atrás desse z, aí vem a pergunta. 3 mais que número dá o 20? Quanto é esse número? Que somado a 3 dá 20. Resposta é o 17. 17 mais 3 dá 20. Sim ou não? Então, olha lá embaixo. Z igual a 17. Pronto. Terminamos o problema. Achamos x, y e z. Z era o último que faltava, era o peso do cachorro. Apareceu aí a resposta. Ó. O gato pesa 7 kg, que era o x. O coelho pesa 3 kg, que era o y. E o cachorro pesa 17 kg, que é o z. Terminamos a questão, usando o método da substituição. Professor, uma perguntinha, rapidinho no final da questão. Por que o senhor botou peso entre aspas aqui, ó? Bem aqui, ó, peso entre aspas. Bem aqui, ó, pesa entre aspas. Porque, fisicamente, essa expressão peso para quilo está errada, pessoal. Quilo é massa. O correto seria, o gato tem a massa 7 kg, o coelho tem a massa 3 kg e o cachorro tem a massa de 17 kg. A unidade de medida de peso é Newton. Então, a gente usa a expressão errada de peso. Quando a gente utiliza uma balança e a unidade de medida dessa balança é quilo, na verdade, a gente está medindo a massa do nosso corpo e não o peso. Mas ficou no senso comum, cada vez que a gente se mede numa balança, pelo senso comum, chama-se peso. Mas, cientificamente, unidade de medida quilograma trata-se de massa e não de peso.
Bom, como as pessoas estão acostumadas com peso, então eu botei o peso entre aspas. Unidade de medida quilo é massa. Unidade de medida newton é peso. Massa é quilo, peso é newton. Pergunto para os professores de física que eles vão confirmar isso com vocês. E para não atrapalhar nosso problema, eu botei o peso entre aspas. Beleza? Enfim, terminou a questão. Vamos para a próxima. Problemas que envolvem sistemas lineares. Tópico 7 da apostila. Vários problemas envolvem função do primeiro grau e recaem em sistemas lineares. Então vejam como as provas dos vestibulares, processos seletivos, Enem, gostam de envolver mais de um assunto da matemática. Então, nesse caso, vai envolver função do primeiro grau com sistemas lineares. Por sinal, eu vou resolver uma questão de vestibular. Vamos lá. E aí apareceu, questão 33 da apostila, UNAMA 2009. O gráfico abaixo representa o custo C em reais na fabricação de X unidades de um produto. Nessas condições, para se produzir 25 unidades desse produto, serão gastos. E aí vem as alternativas aqui embaixo. Letra A, R$ 60, letra B, R$ 72, letra C, R$ 75, letra D, R$ 80. E é dado um gráfico, olha só. No gráfico, o eixo do X, esse na horizontal, tem dois valores, 10 e 30. E o eixo do Y, na vertical, tem dois valores, 50 e 90. Professor, o senhor disse que esse eixo na vertical é o eixo do Y, mas está um C aqui, É porque essa questão é contextualizada. Então, no eixo do X, o problema botou X mesmo, e X representa aqui as unidades do produto, da questão. E o Y é o C, que representa o custo de fabricação. O C está fazendo o papel do Y aí. O Y é o C. Questão contextualizada pode ocorrer isso, de trocar a letra dos eixos. Tá? C é Y, Y é C. Vamos para frente. Esse gráfico é uma reta, bem aqui, uma reta, tentar fazer reto aqui, conseguir, cobrir a reta com a cor vermelha. Gráficos que são reta, inclinadas, trata-se de função do primeiro grau. Esse gráfico é gráfico de função do primeiro grau. E esse gráfico tem dois pontos. Olha aí, já apareceu o primeiro. Esse ponto bem aqui tem as coordenadas. Olha, para baixo aqui 10, que é o valor do X. E para o outro lado aqui 50, que é o valor do Y. Outro ponto bem aqui tem coordenadas. Coordenada 30, bem aqui embaixo. E coordenada 90, bem aqui. 30 é o valor de X. E 90 é o valor de Y. Quando a gente fala ponto, a gente está falando de geometria. Ponto, reta, é geometria. E quando a gente fala do 10 e do 50, nesse primeiro ponto aqui, 10 e 50, a gente está falando da álgebra. Esse 10 e 50 são as coordenadas desse ponto, que formam o par ordenado 10 e 50. 10 é o X, bem aqui, 10 é o X e 50 é o Y. Y por causa do eixo do Y, o eixo vertical. Como 10 está no eixo do X e 50 está no eixo do Y, então 10 aqui é X no par ordenado. 10 é X. E 50 é Y no par ordenado. Então veja, a gente faz uma associação da geometria do ponto no plano cartesiano com pares ordenados. O ponto é geometria, os pares ordenados é álgebra. Vamos ver no outro ponto. O outro ponto está associado ao 30, bem aqui embaixo, que é o valor de x, e ao 90, que é o valor do y. Então, esse ponto está associado ao par ordenado 30, 90. 30 aqui embaixo, olha, é o valor do x desse ponto e 90 é o valor do y desse ponto. 30 e 90, x e y, que forma o par ordenado 30 e 90. 30 é o x aqui, e 90 é o y. Então, pontos no plano cartesiano formam pares ordenados. E a gente vai utilizar isso para achar a função dessa reta. Gravem os pares ordenados 10 e 50 e 30 e 90.
São pares ordenados dos pontos desse gráfico. Olha aí, ó, já apareceu aqui, ó, os pares ordenados 10 e 50, 30 e 90. São os pares ordenados de pontos daquele gráfico. Aquele gráfico é uma reta. E por ser uma reta, trata-se de função do primeiro grau. Olha aqui, ó, já está escrito aqui, ó. A forma genérica da função do primeiro grau é y igual a ax mais b, com a diferente de zero. O texto está querendo dizer, em outras palavras, que funções do primeiro grau são desse tipo, y igual a 2x mais 1, por exemplo. O que mais? Y igual a 3x menos 2. Então vejam, essas funções que eu escrevi aqui são funções desse tipo. Ó. Essa é desse tipo. Ó. São exemplos de funções desse tipo. Pode ter mais. Y igual a menos 5x mais 3. Um terceiro exemplo aí. Também essa função é desse tipo. Ó. Então, esses três exemplos são exemplos de funções desse tipo. Daí a gente chama essa forma uma forma genérica. É uma forma que atende a todos esses exemplos aqui. Ó. E mais exemplos, não para só nesses três exemplos. Tá? Mas só para vocês entenderem, eu coloquei 3 exemplos. Todas as funções desse tipo, y igual a 2x mais 1, y igual a 3x menos 2, y igual a menos 5x mais 3, são funções conhecidas como funções do primeiro grau. E a forma genérica de escrever função do primeiro grau é essa aqui, y igual a ax mais b. Essa forma genérica representa todos esses exemplos aqui embaixo. Beleza? Então, aquele gráfico a gente não sabe a função, mas certamente é dessa forma aqui, genérica, y igual a ax mais b. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os valores desses pares ordenados, que são pares do ponto da reta daquele gráfico, e substituir nessa função genérica, que é função daquele gráfico. Porque aquele gráfico é uma reta, e portanto é gráfico de função do primeiro grau. E lembrem que nos pares ordenados, o primeiro termo aqui é o x, olha, e o segundo é o y. Sim ou não? Vimos isso em aulas anteriores e vimos novamente agora há pouco. O primeiro elemento do pai x e o segundo elemento do pai y. E vejam que na função tem x, olha, tem x bem aqui, ó, e tem y bem aqui, ó. Então dá para substituir esse x10 bem aqui, ó, no lugar desse x, e esse y50 bem aqui no lugar desse y, na função do primeiro grau na forma genérica. Isso, é isso mesmo, é isso que nós vamos fazer. Olha aí, já apareceu. De novo aqui, ó, o primeiro é x e o segundo é y, ó. Então, no lugar desse y, tem que entrar o 50, tá bem aqui, ó, 50. O a baixa. No lugar desse x, tem que entrar o 10, tá bem aqui, ó. Ax é a vezes x, tá? A que multiplica x, então ficou a que multiplica 10. X é 10. O mais abaixa e o b também abaixa, olha. Então, o que nós fizemos? Nós apenas substituímos o valor de x 10 no lugar do x, bem aqui, ó. Então, ax ficou a vezes 10. E o 50 no lugar do y, bem aqui, ó. Foi isso que nós fizemos. Da mesma maneira, nesse segundo par ordenado, no qual o primeiro termo é x, olha aqui, ó. O primeiro termo é x, que é o 30, e o segundo termo é y, que é o 90. Então, vamos pegar o 30, que é x, e colocar bem aqui, ó, no lugar do x, na forma genérica da função do primeiro grau. E vamos pegar o 90, que é o y, e colocar bem aqui no lugar do y, ó. O 90 no lugar do y. Vamos ver como é que fica. Tá aí, ó, já apareceu, ó. Como eu falei, esse primeiro termo é x e o segundo termo é y. Então, o 30 entrou no lugar do x, bem aqui. Então, ax, que é a que multiplica x, ficou a que multiplica 30. Tá bem aqui embaixo, ó, certinho, ó. E o y, que é 90, entra o 90 bem aqui no lugar do y, olha. Tá bem aqui, ó, 90 no lugar do y, no primeiro termo. Então, também no segundo par ordenado, substituímos os valores de x e y na forma genérica da função do primeiro grau.
Bom, eu acho que já deu para perceber que formou um sistema de equações. Sim ou não? Só está faltando dar uma arrumada nessas equações. Então, bem aqui, por exemplo, está A10. A gente tem que escrever 10A. Embaixo está A30. A gente tem que escrever 30A. E o termo independente está para frente aqui, ó. O termo independente está para frente aqui, ó. E tem que ficar para trás, né? A gente já viu que o termo independente é no segundo membro. Então vamos arrumar as equações para ficar no modo devido de sistema lineares. Olha aí, já apareceu, ó. Como eu falei para vocês, esse A10, ó, vira 10A, tá bem aqui, ó, 10A, certinho, ó. O mais B repete aqui, ó, o mais B repete, tá aqui, ó, mais B, ó, certinho. E o 50, que é o termo independente, está no primeiro membro, fica para o segundo membro, ó. Nesse caso, não trocou o sinal, porque a gente pode inverter tudo. Quem está no primeiro membro vai para o segundo membro. Quem está no segundo membro vai para o primeiro membro sem mexer em sinal. É a mesma coisa que dizer x é igual a y. Mas uma equivalência disso é dizer que y é igual a x. Se x é igual a y, y é igual a x. E veja, não foi mexido em sinal nenhum aí, porque foi trocado o x para o segundo membro, o y para o primeiro membro. Então, trocou tudo. Então, não mexe em sinal. Tá? Então, o 50 está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, sem mexer no sinal, porque o 10A mais B, que estava no segundo membro, por sua vez, foi para o primeiro membro. Então, se troca tudo. Quem está no primeiro vai para o segundo, quem está no segundo vai para o primeiro. Não precisa mexer no sinal. Da mesma forma, o A30, bem aqui embaixo, está bem aqui, ó, 30A. O mais B da segunda equação está bem aqui, ó, mais B, ó. E o 90, que é o termo independente, está aqui, ó, 90. Pronto, arrumamos a equação da maneira devida, que tem que ficar em sistema linear. Aí vem a pergunta, tem simétricos? Resposta, não, não tem simétricos. Mais B é simétrico de mais B? Não, né? Para ser simétricos tem que ser um termo positivo e outro termo negativo. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Um aluno não atento poderia dizer mais B é simétrico de mais B, aí corta mais B com mais B. Isso estaria errado. De fato, não tem simétricos. Mas a gente pode forçar para ser simétricos. Como? Olha, como eu disse, tem um mais B da primeira equação e tem um mais B da segunda equação. Então tá fácil de aparecer simétricos. Basta multiplicar por menos 1 uma das equações, porque aí o mais B vira menos B. Vamos multiplicar a primeira equação por menos 1. Olha aí, já apareceu menos 1. Então, multiplicar menos 1, a primeira equação, é multiplicar menos 1 por cada termo da equação. Menos 1 vezes 10A, menos 1 vezes B e menos 1 vezes 50. Vimos isso nas últimas aulas. Então, menos 1 vezes 10A vai ser menos 10A. Menos 1 vezes B vai ser menos B. E menos 1 vezes 50 vai ser menos 50. Professor, multiplicar por menos 1 só inverte o sinal. Exatamente, é isso. Então vai ficar menos 10A, menos B, menos 50. Vamos ver. Então, como eu falei, olha só, ficou aqui, ó, menos 10A, menos B e menos 50. Nós já esperávamos isso, né? E a segunda equação, 30A mais B igual a 90, nós apenas repetimos, olha aqui, ó, só repetimos. E agora, tem simétricos? Agora tem, né? O mais B da primeira equação virou menos B. E aí ficou um menos B na primeira equação e um mais B na segunda equação. Mais B e menos B são simétricos. A mesma letra, uma positiva e a outra negativa. Então são simétricos. Então vamos somar essas equações. Isto é, o método da adição. Tá aí, ó, já aparece a soma. Começando pelos termos que tem A. Bem aqui, ó, 30A menos 10A. Vai dar quanto? 20A. Esses dois aqui são simétricos, ó, o mais B com menos B, essa soma vai dar 0, beleza. E o 90 menos 50 vai dar quanto? 40. Vamos ver. Tá aí, ó, já apareceu, ó, 30A menos 10A, de fato, 20A. O menos B e o mais B são simétricos, corta. 90 menos 50, 40. Para finalizar, que número
que eu multiplico 20 e dá o 40? Estamos atrás do A. A incógnita aí é A. Que número que eu estou atrás, que eu não sei quem é, que é o A, que é a incógnita, que multiplica 20 e dá o 40? Resposta é o 2. 2 vezes 20 dá 40. Sim ou não? Então o A é 2. Olha aí, ó, já apareceu. O A é igual a 2. É o 2 vezes 20 que dá 40. Achamos o A. E agora para achar o B. As incógnitas são A e B. Temos que achar o B. Olha, já que a gente já tem o A, agora basta escolher qualquer uma das equações, qualquer uma, e substituir o valor do A nessa equação e encontrar o B. Claro que eu vou escolher a equação mais simples possível, que não tenha números negativos, que tenha números menores. Ó, o texto diz, escolhendo uma das equações e substituindo o valor do A encontrado, segue. Bom, dá para perceber que foi escolhida essa equação bem aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Estou marcando aqui com asterisco, ó. 10A mais B igual a 50. E foi pego o valor do A, que nós já temos bem aqui, ó. A é igual a 2. E colocado no lugar desse A bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Já temos o valor desse A. Sim ou não? 10A mais B igual a 50. Sendo que esse A já encontramos o valor. O valor é 2. Então, se colocar o 2 no lugar desse A, 10A mais B igual a 50, e 10A é 10 que multiplica A, vai ficar 10 que multiplica 2, mais B igual a 50. Está bem aqui embaixo, olha. 10 que multiplica 2, mais B igual a 50, certinho. Olhem para essa equação aqui, e olhem para essa equação aqui embaixo. O que foi feito foi apenas, no lugar desse A, foi colocado o 2. Só isso. Então, 10A, 10 que multiplica A. Então, aqui embaixo vai ficar 10 que multiplica 2, já que o A é 2. Olha aqui, ó, 10 que multiplica 2. O mais abaixa, está aqui, ó. O B abaixa também, está aqui, ó. O igual abaixa e o 50 abaixa. Pronto. Apenas substituímos o valor do A, que é 2, no lugar desse A bem aqui. Bom, o resto é conta. A gente vai ter que resolver essa multiplicação aqui, ó, 10 vezes 2, que dá 20. Olha aí, já apareceu aqui, ó, 20, ó. 20 é o resultado do 10 vezes 2 aqui, ó. Bem aqui, ó. 20 é o resultado do 10 vezes 2. O B apenas repete. Tá bem aqui o B, ó. Bem aqui, ó. O 50 também apenas repete. Tá bem aqui, ó. Só repete. E agora, o que que falta? Passar esse 20 para o segundo membro. E aí o 20, que é positivo, passa para o segundo membro negativo. Vamos ver. Olha aí, já apareceu, ó. Repete o B, tá aqui, ó. Repete o 50, tá aqui, ó. E o 20, que é positivo, passa para o segundo membro negativo. Tá aqui, ó, o 20 negativo, ó. O 20 negativo, certinho. Bom, para finalizar, 50 menos 20. Quanto é 50 menos 20? 30, né? E aí já apareceu, olha, B igual a 30. Então, achamos o B. Achamos o A, que é 2. E agora achamos o B, que é 30, ó. Então, voltando aqui para a forma genérica, bem aqui, ó. E nós temos agora o A, que é 2, e o B, que é 30. A gente vai pegar os resultados de A e B e substituir na forma genérica. Vamos pegar esse 2 do A e colocar bem aqui, ó, no lugar do A, na forma genérica da função do primeiro grau. E vamos pegar o 30 do B e colocar bem aqui, ó, no lugar do B, na forma genérica da função do primeiro grau. Olha só, o texto fala, substituindo A e B na forma genérica, segue que y igual a 2x mais 30. O A aqui, ó, o A bem aqui, ó, é 2. Então, no lugar desse A vai entrar o 2. Então, AX vai ficar 2x, tá aqui, ó. E o B é 30. Então, tá aqui, ó, o 30, ó. Então, certinho, substituímos A por 2 e B por 30. Então, achamos a função do primeiro grau daquele gráfico. E aí vamos à pergunta. O que o problema pede? O gráfico abaixo representa o custo C em reais na fabricação de X unidades de um produto.
nessas condições para se produzir 25 unidades desse produto. Olha, 25 unidades desse produto é um valor de X. Unidades de um produto é X, está bem aqui, ó, X unidades de um produto. Então, unidade de um produto é X. E o texto diz, nessas condições, para se produzir 25 unidades, quer dizer, é o valor do X, 25. Desse produto serão gastos, o gasto é o C. Nesse gráfico tem duas letras, olha, no eixo do X tem o próprio X. No eixo do Y, que é o vertical, tem o C, que é o custo. Então, 25 unidades é o X e o que ele pergunta é o custo dessas 25 unidades, que é a outra letra, né? Nessas condições, para se produzir 25 unidades, que é o X, desse produto serão gastos. Esse gastos trata-se do custo. Ele está dizendo, para X 25, quanto é o custo C? Graficamente, olha, vamos fazer bem aqui, ó. O 25 está bem aqui, ó, à esquerda do 30. Ele quer saber quanto é esse custo C. Bem aqui, ó, ponto de interrogação, olha. Essa é a questão. Em outras palavras, para X 25, quanto é o Y? Todo ponto tem coordenadas X e Y. Sim ou não? Vimos isso agora há pouco. Suponho que isso aqui seja um ponto bem grandão, para vocês enxergarem. As coordenadas desse ponto, aqui embaixo, olha, é o 25, que é o X. E o Y, quem é? Quanto é esse Y? Que contextualizado é o custo. Então, para X 25, quanto é o Y? Ou para 25 unidades produzidas, quanto é o custo? Então, essa é a pergunta. Quanto é o custo para 25 unidades produzidas? A gente vai usar a função desse gráfico que nós descobrimos agora há pouco. Vamos ver. O X é 25. A gente quer saber o custo C. Bem aqui embaixo, ó, como eu falei, ó, o X é 25. E a gente quer saber o custo C. A gente achou a função do primeiro grau, está aqui, ó, y igual a 2x mais 30. Só está faltando um pequeno ajuste. Lembra que eu falei que esse C, que é o custo, fazia o papel do y? O C é o y é o C. Então, só para ajustar, vamos tirar esse y daqui. Esse y veio daqui, ó, da forma genérica. Mas como a questão é contextualizada, lá no problema, esse y é C, que é o custo. Então, vamos trocar esse y por C. Está aí, ó. Trocamos o y por C e aí fica obedecendo o comando da questão. Mas a questão toda é, para x 25, quanto é o C? Quanto é o custo? Essa é a pergunta do problema. Bom, basta substituir, né, o valor do x 25 nessa função aqui, ó. Então aqui, ó, 2x é 2 que multiplica x. E o x nós já temos, é 25. O problema deu. Então, basta pegar esse 25, que é o x, e substituir bem aqui, ó, no lugar do x. Sim ou não? Sim, né? O x é dado, então a gente pode fazer isso. E aí vai ficar como? Olha aí, no lugar do x, entre o 25, está aqui, ó, de fato, tá? 2 que multiplica x é 2 vezes 25. Bom, para finalizar aí, resolve essa multiplicação primeiro, diante da soma. 2 vezes 25, 50, olha aí, já apareceu. E agora, para terminar, faz a soma. 50 mais 30, 80, pronto. Para a produção de 25 unidades do produto, o custo é de 80, como é dinheiro, R$80. Vamos ver as alternativas. Olha aí, tem alternativa? Qual é a letra? Letra D de dado. E aí, ó, marcamos a letra D e acabou a questão. Bom, baseado nas minhas explicações, fica os exercícios básicos para vocês 31, que é igual à primeira questão que eu resolvi nessa videoaula pelo método da substituição. Bem parecida, então dá para fazer. E a questão 34, que é igual à última que eu fiz nessa videoaula, também é de vestibular, né? Quem está estudando para vestibular, processos seletivos, Enem, então olha aí, questões boas. Eu fiz uma da UNAMA, que é de vestibular também.
E fica outra parecida com a que eu fiz da UNAMA para vocês aqui do Unificado Rio de Janeiro, que também é de vestibular. Eu fiz a da UNAMA, que é bem parecida, então dá para vocês fazerem também, beleza? Bom, aqui termina a minha videoaula. Essa videoaula é a última da série de videoaulas de matrizes e sistemas lineares. Chegamos à 11ª videoaula. Na apostila, essa questão 34 já está na penúltima página da apostila. Portanto, os conteúdos acabaram, não tem mais nada para ver de conteúdo, de matrizes, determinantes e sistemas lineares. No que compete à habilidade que o aluno tem que ter na prova do Enem. Eu falei nas primeiras videoaulas que o norteador do nosso trabalho é mesmo a prova do Enem. Então, os alunos assistindo essa série de 11 videoaulas de matrizes e sistemas lineares, resolvendo todos os exercícios da apostila, o aluno certamente estará bem preparado para fazer a prova do Enem se cair matrizes e sistemas lineares. É importante o aluno fazer todos os exercícios. A apostila não para nessa questão 34, tem mais exercícios até o fim. Faça, resolva os exercícios até o fim da apostila. Se você está se preparando para vestibulares, processos seletivos, Enem, provas de escola técnica, etc., eu tenho outras séries de videoaulas. Procurem no meu blog a série de análise combinatória. Eu não terminei a série ainda, mas já tem 11 videoaulas também de análise combinatória. Está lá, procure no meu blog, videoaulas de análise combinatória. Tem bastante questões de Enem, de vestibulares, enfim. E eu vou continuar fazendo videoaulas. Eu vou mudar para uma nova série de geometria plana e série de funções do primeiro grau. Espero ter ajudado nesse assunto de matemática. Assistam as demais séries, continue estudando, se preparando para as provas de vestibulares. Vamos continuar estudando matemática. Não desistam dos seus objetivos. Se você estiver no YouTube, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no meu canal. Marque o sininho para você saber dos vídeos novos, dos novos assuntos que eu vou estar publicando nos próximos dias. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima série. Valeu.